de volta com uma história de espionagem. O Brasil negou ao governo americano a extradição de um homem apontado como espião russo, que está preso na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Brasília. A notícia é destaque no nosso site. Dá uma olhadinha. O Ministério da Justiça e Segurança Pública tomou a decisão com base em tratados e numa lei de 2017, que veta a extradição quando a pessoa estiver respondendo a processo ou já tiver sido condenada no Brasil. Sergei Cherkassov, depois o Lorival Santana me corrige se eu estiver pronunciando errado, é investigado em inquéritos sigilosos que correm em São Paulo. O suposto espião já foi condenado em primeira instância por uso de documento falso, além de ser alvo de um inquérito que apura lavagem de dinheiro, corrupção e espionagem. Em abril do ano passado, Cherkassov foi identificado pelo serviço de inteligência holandês como espião ao tentar entrar no país para um estágio no Tribunal Penal Internacional em Haia. Ele seria um integrante da unidade de inteligência militar da defesa russa, mas foi deportado para cá porque afirmava ser brasileiro e tinha documentos falsos em nome de Victor Müller. O russo foi preso assim que desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E continuamos falando desse assunto, sobre esse suposto espião russo, agora com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, eu sei que você tem mais apuração desse assunto, porque não foi só os Estados Unidos que pediu essa extradição, e isso aí vai virar uma questão de posicionamento do Brasil em política internacional. Conta pra gente. Boa tarde. Bom, ele é um espião russo, certo? Contratado pela Rússia para fazer espionagem e usou uma falsa identidade brasileira. Mas a alegação do Ministério da Justiça é o seguinte: como foi a Rússia que pediu primeiro a extradição dele, pediu antes do que os Estados Unidos, e além disso ele é um cidadão russo, ele tem prioridade, a Rússia tem prioridade na extradição dele, ou seja, você vai entregar um espião para quem o contratou. O que vai acontecer com ele lá? Ele vai ser preso, punido? Não, ele provavelmente vai receber uma medalha pelos serviços que ele prestou para a Rússia no mundo. Os Estados Unidos pediram depois a extradição porque ele estudou na Universidade Johns Hopkins, mas aparentemente também ele não teve acesso lá a informações confidenciais. Ele estava ali apenas morando nos Estados Unidos. Já na Holanda, como você disse, ele tentou trabalhar no Tribunal Penal Internacional, onde existem investigações de crimes de guerra contra o regime russo. Inclusive, já tem um mandado de prisão contra o Vladimir Putin pelo rapto de crianças ucranianas levadas para a Rússia e para Belarus também. Então, o Brasil está se prendendo a uma questão técnica, que é a ordem dos pedidos e a cidadania russa, sem analisar o aspecto político de estudo, né? A ideia da extradição para o país de origem é caso ele tenha cometido os crimes lá, como tinha sido o caso do Cesare Battisti, né, que era um terrorista que tinha cometido assassinatos na Itália, e o anterior governo Lula recusou a extradição do Cesare Battisti para a Itália. Nesse caso, o Cherkassov, ele não é acusado de ter cometido crimes na Rússia, portanto, ele não vai ser punido na Rússia. Ao contrário, ele vai ser muito bem recebido lá. O interesse dos Estados Unidos era de que ele pudesse ser alvo de uma troca de espiões ou de pessoas acusadas de espionagem, né? Por exemplo, o jornalista Ivan Gershkovich, que é americano, do Wall Street Journal, correspondente em Moscou, foi preso lá sob acusação de espionagem. Ele estava fazendo o trabalho normal de um jornalista lá, não existe nenhuma evidência de espionagem dele. Os russos fazem isso exatamente para poder depois trocar por criminosos de verdade, russos que estão nos Estados Unidos. Mas essa extradição ela está adiada do Brasil para a Rússia pelo artigo 95, que diz que quem estiver sendo processado no Brasil ou investigado não pode ser extraditado enquanto não for concluída essa investigação ou ele não tenha cumprido a pena dele. Agora, existe uma saída de
uma decisão que pode, o Ministério da Justiça e o STF podem decidir que ele pode cumprir a pena na Rússia, mas obviamente esse não será o caso. Então vai depender muito de como será a condenação dele aqui no Brasil, se ele vai cumprir aqui ou se ele vai ser mandado de volta para aqueles que o contrataram, Raquel. O que seria, né, Lorival, quase que assinar embaixo do que ele fez. Lorival Santana, muito obrigada. Já já a gente se fala mais.